Fala amigos e amigas que estão sempre me assistindo aí nos episódios do Pra Cima Podcast. Esse aqui é um episódio paralelo ao Pra Cima Podcast, né? Toda segunda a gente está às 8 horas em ponto da noite, entrando ao ar ao vivo, às vezes com alguns episódios gravados, mas a maioria dos episódios são ao vivo, falando sobre história de vida, testemunho, superação e afins. Mas esse quadro aqui é um quadro diferente. Esse quadro a gente fala um pouco sobre Jesus em si, sobre a palavra que Jesus falou aqui na Terra. Maia, isso é sobre religião? Não. Meu nome é Marcelo Maia, para quem não me conhece, e a gente não fala sobre religião, a gente não fala sobre uma igreja específica, a gente fala sobre relacionamento com Deus, relacionamento com Jesus. E o que a gente passa aqui é que essa coisa que muita gente fala de você ter que estar numa religião, essa coisa quadrada que você já encaixou na sua cabeça que você quer distância, isso não tem nada a ver com a realidade do relacionamento com Jesus. Então, todos os dias, né, numa série de 6 a 7 dias, nós vamos fazer vídeos falando sobre isso. E esse é o nosso segundo vídeo, tratando sobre a fala de Jesus. O que ele falou diretamente, a fala dele dentro da Bíblia que ficou descrito. E hoje a gente vai falar sobre um detalhe muito interessante que muitos têm dúvidas sobre divórcio, separação. Maia, eu não sou feliz no meu casamento. Meu casamento não dá certo, nós somos muito diferentes um do outro e eu acho que eu casei errado. E o que a Bíblia fala sobre isso? O que Jesus falou sobre isso aqui na Terra? Jesus pronunciou algo sobre isso? Sim, ele deixou algo descrito na Bíblia sobre isso e eu vou te passar. Mas antes disso, eu queria te pedir com todo o carinho, que você pudesse clicar em curtir, se você pudesse clicar também aí, se inscrever, e aí vai aparecer um sininho, você clica nele e ativa esse sininho, porque aí vai acontecer o quê? Todas as mensagens, todos os vídeos vão aparecer para você quando eles forem para o ar. E isso é muito importante para o canal também, tá bom? Então eu vou com você para Mateus capítulo 19, tá? Em Mateus 19 tem um breve diálogo entre os fariseus com Jesus. Os fariseus chegaram para Jesus e falaram assim: Jesus, fala pra gente aí sobre divórcio, né? Ali os fariseus estavam sempre querendo achar uma brecha em Jesus, né? Ele falou assim: fala pra gente sobre divórcio. É permitido a gente separar das nossas esposas? E aí Jesus falou assim: ué, vocês não leram, não entenderam qual era o plano original do Pai, que era separar o homem e a mulher dos seus familiares e se juntar-se e formarem um só? Esse era o projeto inicial. Esse é o projeto de Deus, se formar um só. E aí, né, aí os fariseus perguntaram: ué, mas espera aí, mas Moisés, ele criou a carta de divórcio. E aí Jesus volta a falar com eles o seguinte: Moisés, ele criou a carta de divórcio por causa da dureza do coração de vocês. Ou seja, Jesus estava dizendo ali: cara, Deus ele não vai obrigar ninguém a nada. O projeto inicial é você casar com a sua esposa e ser feliz com ela e passar o perrengue que passar com ela. Você casar com seu marido e viver com ele por processos de amadurecimento. Sabe o que eu acho interessante? Mais à frente, né, no versículo 12, se eu não me engano, eu vou falar aqui até numa tradução da Bíblia, a mensagem, que é uma tradução bem atualizada, sabe? Bem atual para os dias de hoje, né? E Jesus falou assim, ó, ninguém é maduro o suficiente para viver casado. Olha só o que Jesus estava falando. Eu vejo, inclusive ele falou assim, nem todo mundo nasceu para casar, nem todo mundo nasceu para estar casado. Alguns nasceram até com a facilidade de não se casar e não viver abrasado, ou seja, não passar o perrengue por aí de querendo mulheres e tal e viver uma vida prosmícua ser solteiro, tá? Então, alguns nasceram com essa facilidade de não se casar. Isso acontece muito. Eu, particularmente, tenho parentes que não se casaram até hoje, têm 80 e poucos anos e vivem normalmente como se tivesse tudo tranquilo. Então, pessoas tiveram essa facilidade, não viveram uma vida prosmícua, tá? Uma vida errada, uma vida de bagunça, não. Agora, falando para os casados, aí Jesus vai e fala assim, ó, ninguém é maduro o suficiente para viver uma vida de casado. O que Jesus quis dizer com isso? Para vocês que são casados, decidiram se casar, eu sou pessoa de fibra, eu estou disposto a casar. Aí o que Jesus falou?
Isso não é para todo mundo, isso é um amadurecimento contínuo. Ninguém nasce preparado para estar casado, né? A maioria das pessoas casam achando que, eu vou casar porque vou ter trabalho todo dia, né? Vou ter aquela felicidade de estar ali envolvido com a minha esposa todo dia, eu vou ter namoro todo dia. E isso, se você ainda não casou, eu vou te dizer que isso não existe, tá? E se você já é casado, não precisa te explicar, né? Então, o casamento é um amadurecimento contínuo, tá? Isso não é para qualquer um realmente, tá? Deixa eu só ver aqui se o microfone tá ligado. Posso ter desligado ele sem querer, não, tá ligado. Então, casamento, pessoal, é um processo, tá? Agora, você tem que decidir amar a sua esposa, ou decidir amar o seu esposo. Não, Maia, mas meu amor já acabou, esse amor não existe mais. Deixa eu te falar uma coisa, o amor, ele nunca acaba se você não quiser. Porque o amor, ele não é simplesmente um sentimento, tá? O amor é uma decisão, você decide amar, o amor é intencional, tá? Vou deixar um exemplo bem prático aqui. O que Jesus falou na palavra dele? Ame os seus inimigos. Olha só, você consegue sentir uma vontade de amar o seu inimigo? Pensa comigo, alguém que te fez muito mal. Aí Jesus fala, ame os seus inimigos. Então é uma decisão, tá? É uma decisão. Então, como que eu decido amar minha esposa ou meu marido, Maia? É quando você decide passar o que tiver que passar e lutar por ela, a partir do momento que ela quer, a partir do momento que ele quer. Se eles não quiserem e eles decidirem sair da sua vida, aí é uma opção deles. Mas você precisa tomar a postura de um homem, de uma mulher de fibra, disposta a lutar pelo seu casamento até o fim. Lá em Malaquias, Deus fala algo interessante. Tem uma palavra escrita assim: Deus odeia o divórcio. Lá em Malaquias, eu não me lembro bem aonde estava escrito o capítulo e versículo, mas a Bíblia fala assim: Deus odeia o divórcio. Se eu não me engano, Malaquias 2, versículo alguma coisa. Essa palavra Deus odeia o divórcio, ela é uma palavra mal traduzida. Na realidade, odeia o divórcio deveria ser Deus odeia o repúdio. O que é o repúdio? É quando você decide não lutar mais. É a não aceitação. Entende? É quando você decide repudiar, você decide rejeitar a sua esposa ou seu esposo. Então, todo processo que se passa dentro de um casamento é processo para amadurecimento, tá? O casamento que Deus quer para você é um casamento perfeito, por mais que não pareça estar. Mas você está falando porque você não sabe o que eu vivo. Deixa eu te falar uma coisa, eu sou casado há 17 anos, tá? 19 anos juntos com a minha esposa, 17 anos casado. Todo dia nós temos conflitos. Todo dia, é raro o dia que a gente não tem um conflito. Hoje, dificilmente se fala em separação, a não ser em pico de estresse gigante. E a gente estava até conversando sobre isso e ela falou, um dia ela falou assim, por que você julga que nós somos um casal maduro? Eu falei para ela assim, porque a gente passa as dificuldades que tem, a gente passa as divergências de opiniões, mas a gente não fala mais em separação. A gente fala em como resolver os conflitos. Quando você decide, junto com seu esposo ou sua esposa, que você nasceu para ser um só com o seu esposo ou com a sua esposa, você não fala mais em separação. Você fala em como resolver os conflitos. E cada processo que você passa é um processo de amadurecimento. É porque Deus ele quer te levar a níveis maiores de relacionamento com Ele, tá? E Ele está te testando, te provando no que você é capaz. Não para você provar para Ele, porque Ele sabe do que você é capaz, mas para Ele provar para você, você provar para você a capacidade que você tem de levar um relacionamento. Como vai ser seu casamento daqui a uns meses, se você separar? Como seriam os seus filhos? Como seus filhos vão olhar para o histórico que você deixou e para o exemplo de maturidade de casamento para eles? Como que o mundo vai olhar para você? Simplesmente, mas tem muita gente que separa, tudo bem, mas você precisa ser o diferencial. Seus filhos precisam ver em você uma pessoa que lutou pelo casamento até o fim. Talvez eles estejam presenciando conflitos, mas
quando eles veem que vocês tentam resolver os conflitos de vocês, eles falam, é essa postura que um homem de verdade tem que tomar. É essa postura que uma mulher de verdade tem que tomar. Entende? Então todo processo no casamento é para amadurecimento. O que acontece muito hoje, talvez seja o que esteja acontecendo com você, é um período em que às vezes o homem fica desempregado e a mulher fica trabalhando, sustentando a casa, e aí há um conflito de ego, tá? Porque todo problema de casamento, na maioria das vezes, é orgulho, ou do homem, ou da mulher, ou dos dois, tá? Por quê? Porque ninguém quer abrir mão da razão para manter a felicidade. E você precisa, os dois precisam amadurecer para esse ponto, para vocês escolherem o que vocês querem. Vocês querem ter razão ou vocês querem ter paz? Entende? Então, quando você entende isso, que você pode abrir mão da razão, na maioria das vezes, para ter paz, mas aí eu vou ser bobo, eu vou ser boba. Não, aí você está abrindo mão da razão para deixar Deus agir no seu relacionamento. Você está falando para Deus assim, Deus, ó, o Senhor está me ensinando assim? Então é assim que eu vou fazer. A Bíblia fala que a gente deve amar nossa esposa, amar o cônjuge como ele amou a igreja. Olha só. O que é amar como ele amou a igreja? Sabe o que a igreja faz com ele? Quando eu falo igreja, eu falo pessoas. A igreja trai ele. A igreja bagunça o nome de Jesus. Às vezes envergonha o nome do evangelho, fazendo um monte de besteira, ainda leva o nome de crente. Faz uma bagunça danada. Queima o nome de Jesus. E às vezes não, sempre Jesus está disposto de braços abertos. Fala, pode vir, igreja. Eu quero você de volta. Eu quero ter um relacionamento contigo. E às vezes você, por muito pouco, você abre mão do relacionamento porque talvez seu esposo errou, sua esposa errou de alguma forma, ou ela não tem agradado você de alguma forma. Deixa eu te falar. Você precisa ser homem de verdade. Precisa ser mulher de verdade, de verdade. Se tiver que carregar ela nas costas, eu tive um sócio uma vez que ele falou assim, meu amigo, eu estou disposto a, quando minha esposa cansar, eu vou colocar ela nas minhas costas e vou levar. Nem que seja, eu fico cansado, mas eu vou carregar. O que ele estava querendo dizer com isso? Você tem que estar disposto a carregar o peso, o fardo mais pesado. E a Bíblia fala isso, que a mulher ela é o vaso mais fraco. E quando ela fala isso, a Bíblia não fala querendo menosprezar a mulher. A Bíblia fala demonstrando que nós temos que ter mais sensibilidade ao falar com uma mulher. Porque a mulher, ela sofre mais rápido, ela é atingida com palavras com muito mais facilidade. Então temos que ter esse cuidado. E você, que é mulher e está tendo dificuldade com a brutalidade do homem, do seu esposo, tenha paciência também. Tenha paciência, espere em Deus, lute pelo seu casamento, não desista. O que Deus quer fazer através de você é que você seja exemplo para muitos. E o que você está aprendendo hoje dentro do seu casamento, você vai ensinar muitos outros casais que vão te procurar e vai falar, cara, eu estou passando por isso aqui no meu casamento. E você vai dizer, opa, isso aí eu tenho experiência. Então, não desista do seu casamento. Não desista do seu histórico, do seu currículo com Cristo. Não liga para o que as pessoas falam, não liga para o que vão falar de você. Você é boba, você é bobo. Eu não aceitava ser desprezada pelo seu marido do jeito que você está sendo. Não, coloca uma coisa na sua cabeça, no seu coração. Deus, ele quer o melhor para você. Deus não mostra nada para alguém. Deus não mostra nada para um filho que ele não queira dar. Um pai não mostra nada para um filho que ele não é capaz de fazer. E Deus, ele é capaz de fazer o impossível. Então, o que ele mostrou para você, o casamento que ele mostrou na sua mente, no seu coração, a ideia de casamento que você tem, que vai ser um dia, vai ser e já é. Na realidade, seu casamento ele já é perfeito. Só falta você enxergar isso, esperar acontecer e se materializar. Comece hoje a mudar o seu jeito de olhar para o seu casamento. Olhe como um casamento já restaurado, modificado e transformado por Jesus Cristo. Não estou te falando de religião, estou te falando de um Deus que pode mudar o seu relacionamento. Estou falando de um Deus que confia em você, que acredita em você. Agora, para finalizar, eu queria que você fechasse o seu olho e orasse junto comigo. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque Tu és bom e está sempre perto da gente, cuidando e trabalhando no nosso coração. Pai, eu declaro, junto com a pessoa que está assistindo, Deus, eu creio que ela vai estar pronunciando isso junto comigo. Meu casamento é um casamento forjado e cuidado por Deus.
E a partir de hoje, Deus, eu creio que tudo vai ser diferente. A partir de hoje, eu vejo um casamento restaurado, eu vejo um casamento de duas pessoas unidas, duas pessoas que são exemplo familiar para os seus filhos e para as outras pessoas que os assistem. Pai, obrigado por tudo que o Senhor já fez e que vai fazer. Amém e amém. Então, não perca os próximos episódios e vamos aprendendo sempre com o Pai que está lá em cima. Beleza? Vamos para cima.